Eu formei em 2009, formei na Newton Paiva em jornalismo, e quando eu entrei na faculdade não era exatamente isso que eu queria ser. Eu brinco assim, que foi o jornalismo que me escolheu. Eu fui muito sortuda porque eu realmente me apaixonei pelo curso. Eu venho de uma família que todo mundo é advogado. Eu tinha a chance de ter feito direito e eu falei, não, direito era a única coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer. Quando foi no terceiro período, me apareceu a oportunidade de fazer estágio no jornal O Tempo. Eu trabalhava no portal do jornal, então na verdade eu fazia as notícias online e tal. Quando meu contrato estava quase acabando no jornal, eu recebi um convite para poder ir para a FIENG, onde eu também trabalhei na assessoria de comunicação. Para mim foi um super desafio, assim. Eu falava, não, eu quero ser jornalista pauleira do dia a dia, do jornal, da revista. E quando eu cheguei na FIENG, eu falei, olha, isso daqui é muito legal e isso aqui também é jornalismo. Porque o dilema da assessoria é que a gente vive meio que uma disputa, né? O jornalista com relações públicas. Cada um achando que está roubando o trabalho do outro. E na verdade não é. E na FIENG eu trabalhava com comunicação interna, que em muitas empresas é uma atividade exercida por relações públicas. Quando eu entrei no SESC, faltava um mês para eu formar. Ou era agarrar essa oportunidade ou ficar desempregado. Ninguém quer formar desempregado. Só que no SESC o desafio era muito maior, porque eu ia trabalhar sozinha, cuidando de uma empresa do tamanho do SESC, que é no estado inteiro. E na verdade é uma empresa nacional, porque tem SESC em todos os estados do país. E o meu desafio aqui era trabalhar cuidando de todas as unidades da capital e do interior e sozinha. Sendo que eu não tinha nunca feito assessoria de imprensa. Eu vim na verdade de comunicação interna. Então, quando eu cheguei no SESC, eu falei, gente, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender, eu vou ter que aprender. E aí eu fiquei durante 2 anos como terceirizada. Eu tenho uma empresa de comunicação, porque no SESC até então era tudo terceirizado, a comunicação era terceirizada. Não era uma coisa certa, porque eu poderia perder a licitação. Na época era assim, vamos licitar o preço mais baixo. Eu falei, bom, com certeza, e aí foi muito a minha experiência de conhecer um pouquinho das coisas. Eu falei assim, olha, é claro que vai querer, que empresa que não vai querer prestar serviço pro SESC? Grandes empresas vão querer prestar serviço pro SESC. Eu cobrei um valor que dava para pagar uma funcionária, eu. Então não foi muito difícil ganhar essa licitação. Quando foi em junho do ano passado, o presidente bateu o martelo. Eu não quero comunicação terceirizada, eu quero funcionários aqui dentro. E aí, o meu chefe na época, que não era meu chefe, porque eu era terceirizada, mas assim, tinha essa relação, falou, Tayana, eu quero que você participe do processo seletivo. Então aí eu fiz o processo seletivo. O processo seletivo no SESC até então era uma prova, tinha o caráter de concurso realmente, e junto comigo entraram 4 jornalistas. A comunicação, na verdade, quando eu cheguei no SESC, ela era um setor meio que à parte. As pessoas sabiam que existia, mas não sabiam para que servia. Ah, tem comunicação, ok. Por que eu vou usar? Ah, não sei. Hoje eu cuido só do Paládio, na assessoria do Paládio. Tem uma pessoa que fica responsável pelas redes sociais, Facebook, Twitter. A outra cuida de comunicação interna. A outra cuida das unidades da capital e a outra das unidades do interior. Na assessoria, a gente também faz matérias, até porque lá no SESC, na FIENG também nós temos veículos de comunicação interna e veículos para o público externo, e são jornais mensais, as matérias precisam sair, tem o site também, e tem os releases. Na semana de inauguração do Paládio, a gente teve um show do Skank, que foi gratuito. O Skank encerrou a semana de inauguração. Deu briga na porta do Paládio porque o ingresso esgotou. Então assim, e aí a comunicação entra para gerenciar uma crise. Gente, calma, né? Não pode ser assim. Eu tô vivendo um momento profissional muito bacana. Eu acho que eu sou muito privilegiada em relação aos meus colegas de faculdade. Porque primeiro que eu passei por 3 grandes empresas,
com 3 diferentes experiências e eu formei empregada. Eu acho que isso é assim, isso é um diferencial. O SESC me deu essa oportunidade de entender de cultura, de entender de esporte, de entender de lazer, de entender do trabalho com idoso, e me permitiu crescer junto com ele. A responsabilidade é grande, sim. Eu falo que o Paládio é a menina dos olhos. E a menina dos olhos não só do nosso presidente, mas da imprensa também. Porque tudo que sai, tudo que acontece no Paládio sai no jornal. Você vê a credibilidade que a empresa tem. E aí não é um trabalho só meu. Isso é um trabalho, na verdade, dos mais de 60 anos que o SESC tem.